Boa noite, muito obrigado a todos que assistem a estas conferências. Muito obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a estes temas. Este é um curso oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo, um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar, de nos entregar as ferramentas, as chaves, para que cada um possa fazer um trabalho psicológico sobre si. É um trabalho prático, um trabalho objetivo. Este trabalho é um trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao planeta com esse objetivo, de nos reintegrar com o nosso real ser. E neste curso são entregues todas as chaves, tudo o que é necessário para que possamos alcançar o objetivo da nossa existência. Estes ensinamentos são legados por verdadeiros mestres. Não foi criado por alguém intelectual. São ensinamentos reais de seres mestres que fizeram esse trabalho utilizando estas ferramentas, utilizando estas práticas, e por isso nos ensinam, nos entregaram este caminho, estes mapas, para que nós também possamos alcançar este objetivo, o objetivo da autorrealização íntima do ser. Então hoje vamos conversar sobre o tema número 35. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje estamos no tema 35 do temário de fase A, do primeiro temário. Explicações sobre a família e os apegos. Então, todos os temas que aqui estão são temas que são necessários compreender e praticar, porque, como dizíamos, os temas foram praticados pelos mestres que chegaram à autorrealização e por isso colocaram esse tema no temário. Não é por acaso, não é por capricho, não é por um gosto de qualquer um que esse tema está no temário. É porque ele abrange pontos que são necessários que nós compreenda sobre a família, sobre os apegos. Então, nós temos 3 tipos de famílias. Todos nós temos 3 tipos de família. Temos a família física, que é composta pelos nossos pais, nossos avós, nossos tios, primos, primas, nossos filhos, nossa companheira, nosso companheiro, pelos filhos, pelos netos, enfim, essa família física. E temos a família psicológica. A família psicológica são os 97% da nossa essência que estão enfrascados nos defeitos psicológicos. São os nossos eus, são os nossos eus ou defeitos psicológicos. São esses
conformam a família psicológica. E nós, muitas vezes, valorizamos mais um desejo que é um desejo egóico. Nós preferimos satisfazer esse desejo egóico do que satisfazer a necessidade da nossa família física, da nossa família, dos nossos dependentes. Então, essa família psicológica está composta pelos defeitos psicológicos, pelos nossos defeitos. São todos os nossos defeitos compõem essa família. E nós somos apegados a esses defeitos. Nós muitas vezes valorizamos mais os defeitos, os desejos, os nossos desejos pessoais. Preferimos satisfazer esses desejos a satisfazer as necessidades da nossa família física. E temos a família espiritual. A família espiritual ou família real. Espiritual, que é a família real, a real família, que está composta pelos 100% da nossa essência. A nossa essência. Então, nessa família, nós temos um pai interno, temos uma mãe interna, temos todas as partes, as nossas partes internas que compõem essa família real. Temos as 24 partes do nosso ser, estão todas aí nessa família real. Temos os 12 apóstolos, temos nossas partes internas. É a família real. Então, a família física é importantíssima, a família física, para este trabalho. Sem a família física, será praticamente impossível desenvolver-se neste trabalho. Nós precisamos todos, os homens precisamos de uma sacerdotisa e as mulheres precisam de um sacerdote, precisam de um companheiro para se complementar, porque os sexos se complementam. É preciso um polo positivo conectar-se a um polo negativo para se conectados fazer a transmutação sexual. É preciso criar os corpos existenciais do ser e se cria no sexo. Então é indispensável que se tenha uma família, que se tenha uma companheira ou um companheiro. É impossível que haja criação sem que haja um companheiro ou uma companheira. E isso deve ser companheiro ou companheira deve ser estável. Não é um pouco com uma pessoa e depois com outra. Enfim, deve ser um companheiro ou uma companheira estável, para que isso possa progredir, que possa prosperar internamente. Então, é necessário, é indispensável que haja a família física.
é preciso que se tenha essa família. Então, a família física na sociedade é o primeiro núcleo da sociedade. É preciso ter a família física. Então, após a família tem a comunidade de bairro, depois a comunidade maior da cidade, enfim, do estado, do país, enfim. O núcleo começa na família física, começa no casal. Em um casal começa, então, esse núcleo. A família é o núcleo da sociedade. Então, é preciso que haja essa família. E é preciso que se respeite essa família. É preciso valorizar essa família. É preciso que o homem valorize a mulher e é preciso que a mulher valorize o seu companheiro. Sem essa família, se torna impossível que haja progresso nesse trabalho interior. Então, todos temos direito e vivemos 108 existências. 108 existências. Então, nessas 108 existências, em cada existência, nós vamos ter um pai e uma mãe. Então, nenhum desse pai e nenhum dessa mãe é a nossa real família, o nosso real ser, nosso real pai, podemos assim dizer. Nós nascemos na descendência, como descendentes dos nossos antepassados. Então, nós nascemos numa linha. Nós vivemos aqui, temos filhos, temos netos, bisnetos, e nós perdemos o corpo físico e vamos nascer lá, já filhos dos nossos bisnetos ou tataranetos. Então, é preciso que nós valorize esses nossos descendentes, porque nós vamos nascer descendentes dos nossos descendentes. Nós vamos continuar nessa linha. Mais tarde, esse nosso filho vai nascer mais adiante. Ele vai perder o seu corpo físico, vai ter filhos, vai ter netos e vai perder o corpo físico, e mais tarde ele vai nascer na descendência dos seus descendentes. Então é preciso que nós valorize essa família física. Que, por exemplo, valorizar é deixar um legado. Algum legado físico, é claro, e um legado espiritual, um legado psicológico, porque isso vai acontecer conosco mais tarde, quando nós nascermos nessa descendência. Nós vamos desfrutar desse legado físico, desse legado psicológico, espiritual, que nós valorizamos aqui, nós vamos desfrutar mais tarde. Então é preciso valorizar a família, valorizar os nossos descendentes, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dar o que melhor se puder dar de conhecimento, de legados físicos também,
para que isso seja recorrente. E isso é por karma. Isso acontece por karma. Nós vamos nascer nessa família e vamos ter o que nós damos. Se nós damos miséria, sofrimento, nós vamos ter miséria, vamos ter sofrimento. Então, é preciso valorizar a família. A família é como dizíamos, o primeiro núcleo da sociedade. Sem a família não há como se fazer esse trabalho. É preciso respeitar, é preciso valorizar. Então, esses 108 pais e essas 108 mães, nenhuma dessas é a nossa mãe verdadeira. Isso são corpos físicos que nós damos a esses nossos pais, e um dia eles vão nos pagar com corpos físicos. Eles vão nos dar um corpo físico, assim como nos deram este corpo físico. Então, é por karma, é por direito. Então, por isso é preciso valorizar essa família. E há uma tendência por esses tempos de destruir a família. As famílias realmente estão enfraquecendo. Esse núcleo, essa célula está enfraquecida. E é preciso, aquela pessoa que tem inquietudes espirituais, é preciso que valorize esse núcleo familiar, para que isso dê os seus resultados. Então, toda uma criança, quando nasce, é frágil, precisa dos cuidados. Então, os cuidados vão ser dados por essa família, pelos pais, pelos avós, enfim, pelos que nos rodeiam. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos, aqueles que nós geramos, porque são frágeis, precisamos cuidar até que eles possam se desenvolver por si, e possam se virar, como se diz. E isso não quer dizer que nós somos donos daquela pessoa. Nós estamos pagando a ela o corpo físico que nos deu algum ciclo de alguma existência anterior, passada. Nós estamos pagando a ela e estamos dando apoio para que ela se desenvolva e até que possa, então, se manter por si. Então, temos que encaminhar essa alma para que ela possa se desenvolver por si. E não assim, não quer dizer que nós somos donos dela e temos que mandar, governar. Aí já vem os apegos, vem esse fanatismo, apegos de família, que às vezes a pessoa já está madura e os pais querem ainda mandar, governar. Aí já estamos passando do limite. A pessoa precisa se desenvolver, precisa aprender, precisa errar, inclusive errar, porque com o erro se aprende muitas vezes mais do que com o acerto.
Então, essa família física é essa família que nós envolvemos nas nossas existências. Então, toda existência nós temos uma família. Então, a família psicológica são os nossos defeitos psicológicos. São esses 97% da nossa essência que estão aí enfrascados, aprisionados nos defeitos psicológicos. São esses 7 pecados capitais que se subdividem milhares de vezes por pequeninas manifestações, enfrascando partículas da nossa essência. Então, essa é a nossa família psicológica. E nós, muitas vezes, somos mais apegados a esta família, a um defeito, do que a própria família física, do que a própria família que depende de nós. Então, essa família nós precisamos resgatar, precisamos eliminar esses apegos que nós temos com esses defeitos psicológicos e resgatar a nossa essência que está aprisionada no defeito psicológico. E isso se faz com o trabalho de morte psicológica. Se faz com o trabalho de autoobservação e morte psicológica. É preciso observar o que nós pensamos, o que nós falamos, o que sentimos, o que desejamos e observar os nossos desejos sexuais. Todos os nossos centros, o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o intelectual e o centro motor. É através dos centros que esses defeitos, que os nossos defeitos se expressam, se fazem uso da máquina humana através dos nossos centros, nos convertem em uma marionete. Então, é trabalhando sobre si que nós vamos resgatar a nossa essência que está enfrascada nesses defeitos psicológicos. E temos a família real. Então, a família real é o nosso real ser, é o nosso pai interno, o pai, a mãe internos. Temos aí os 12 apóstolos, que são partes do nosso ser. Temos as 24 partes do nosso ser. Os anciões, os 24 anciões. Temos os elementais, que cada elemental tem um trabalho, tem uma missão dentro de nós. Cada apóstolo tem a sua missão. Nós temos um átomo de cada um desses apóstolos. Nós temos um átomo dentro de nós.
E então esta é a família real e não a família física, porque a família física só existe no mundo físico. Nos mundos internos, já na quinta dimensão, se alguém sai em astral consciente e pergunta onde está a minha família, o que vão mostrar para nós é que todas as essências são nossas irmãs, são nossos irmãos. É por isso que se diz, mesmo sem compreender, em algumas religiões se chamam irmãos. E na verdade nós somos irmãos, todos da humanidade somos todos irmãos. Porém somos irmãos da essência. Somos irmãos da essência. Não somos irmãos físicos, não somos irmãos de sangue. Somos irmãos em essência. As nossas essências são irmãs. E aí está abrangendo tudo. Abrange todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Todas as essências de todos os reinos são nossas irmãs. Somos irmãos. Então a família física só existe no mundo físico. Nas outras dimensões, essa família já não existe. Então, nós realmente somos uma fraternidade. Embora exista a guerra, embora exista os desentendimentos, porque a guerra, o desentendimento, não é entre as essências. A guerra, o desentendimento, o conflito é entre os eus. É o ego. O conflito é entre ego e ego. Jamais uma essência entra em conflito com outra. Jamais. O que entra em conflito são os egos, são os eus, são os diferentes eus que geram todos os conflitos, as guerras, as disputas, enfim, tudo esse problema, todos os problemas do mundo têm origem aqui, no ego, jamais na essência. Jamais a essência tem algum conflito com outra essência. Se nós refletir sobre isso, é até absurdo pensar que uma essência vai ter um conflito, uma disputa com outra essência. Não. As disputas, os conflitos, todos têm origem nesse lado negro, nesse nosso lado negro, nossa obscuridade, naquilo que nós não conhecemos. Então é por isso que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é eliminar, observar e eliminar os defeitos psicológicos. E ao eliminar os defeitos, vamos liberando a essência, que vai entrando em harmonia. Que a essência está em harmonia com todas as essências. Não há conflito, não há disputa, não há nada. Pode ser o pior ser humano da face da Terra, ele tem a sua essência e ele tem o seu ego. Porém, é o ego dele que está em conflito com os demais da humanidade.
e não é a sua essência. A sede pelo poder, o medo que leva a alguém a provocar uma guerra. É o medo. Então, um país com medo de ser atacado por outro se arma. E então, sendo atacado, reage. Então, a guerra é entre egos, são entre as legiões. Nós somos uma legião. Essa legião assume o comando da máquina humana. De algumas pessoas, essa legião está mais evidente, e em outras está mais pacífica. Porém, ela está lá. Ela está na nossa psique, ela é nossa. Não é de ninguém mais. Cada um tem a sua psique, cada um tem a sua legião. Cada um de nós tem a sua legião. Então, isso da legião, se nós recordamos na Bíblia, quando perguntaram ao possesso, como é o teu nome? Ele disse, meu nome é Legião. Então, ele estava, o possesso estava possuído pela legião, mas pela sua própria legião. Não é alguém de fora que vem e se apossa. É a nossa própria legião que pode se apossar de nós. Porque nós baixamos a guarda e damos corda, alimentamos essa legião, e ela vai ganhando forças e vai suplantando a força dos 3%, que os 3% de essência são sagrados, não são infrascáveis, não são aprisionáveis, eles sempre vão estar livres. Porém, alguns estão mais adormecidos e outros um pouco menos. Então, naquelas pessoas que esses 3% está muito adormecido, está completamente em ação a legião, o ego. Então, esses 3% de essência são sagrados, porque o dia que a pessoa resolver se rebelar contra o ego, são esses 3% que vão dirigir o trabalho. Quando resolver ir contra a legião, vai ser os 3%, e eles estão livres. Porém, em pessoas que não têm inquietudes espirituais, porque está muito adormecida a consciência, porém ela tem esses 3% de consciência livre. Como está adormecido, a pessoa não sente interesse, não demonstra interesse pelas coisas espirituais. Porém, que tem os 3%, ela tem. Todos temos livre esses 3%. Então, esta conferência vem para nos ensinar, valorizar a família física, porém, não nos apegar, porque os apegos à família, a essa família física, são obstáculos. É um obstáculo que estanca. Existem casos de companheiros que perderam o trabalho, que estavam já adiantados no trabalho, por apegos a coisas materiais, apegos a trabalho, apegos
a bens materiais. Então, pessoas que foram designadas para fazer um trabalho em algum país, inclusive existem casos de pessoas que foram designadas pelos mestres nos mundos internos a fazer um trabalho no Brasil, e por apego a coisas materiais no seu país, não vieram. Então perderam o trabalho que tinham feito, perderam os corpos que tinham criado, perderam a espada, que quando se começa a trabalhar, se desenvolve, se criam os corpos, recebe uma espada que representa o poder internamente, isso não é fisicamente. Então essa pessoa perdeu esse trabalho que tinha já realizado internamente por apegos materiais, apegos a bens materiais, apegos à família, enfim, por diversos tipos de apego. Então, os apegos é algo que nós precisamos trabalhar desde logo, desde que se conhece esses ensinamentos, devemos já ir nos polindo, ir refletindo sobre os apegos a tudo, apegos a bens materiais, apegos a títulos, a essas coisas do mundo físico, tudo são apegos, que isso é passageiro, não tem duração pós-morte. Isso é algo que vai passar. Quando se perde o corpo físico, tudo passa, tudo acabou. Não se leva nada. Todo mundo sabe, todos sabemos que não se leva nada, mas temos os apegos. Então isso é por causa do medo. Nós temos medo do futuro, temos medo de amanhã não ter para sobreviver. Porém, quem dirige a nossa subsistência é o nosso Pai interno. Quando nós resolvermos fazer o trabalho, nosso Pai nos provê de tudo o necessário, sem que nós precise estar preocupado. Inclusive, tem alguma parte da Bíblia que o Mestre Jesus disse que sejais como as aves do céu, que não plantam, não colhem, não fazem provisão nos paióis. No entanto, Deus lhe dá todos os dias para subsistência. Então, assim, nós refletir sobre isso é real, isso não é algo fictício, lendário, isso é real. Quando nós compreendemos realmente que este trabalho é real, que este é o objetivo da nossa existência, isso vai amadurecendo e nós vamos perdendo o medo. Vamos podendo eliminar o medo, porque o medo é um dos maiores obstáculos que nós podemos ter. É o medo o medo do amanhã, o medo de não ter para subsistir. Muitas vezes o orgulho entra
em jogo, porque nós, com medo de que os outros saibam que nós estamos passando dificuldade, então isso é orgulho, já é o orgulho nosso atuando. Então se luta para aparentar que está bem, porém nós temos medo, e temos medo por orgulho. Então é refletir em tudo, ir tirando cada vez, esmiuçando cada vez a razão, descobrir por que eu tenho medo, por que penso assim, por que estou preocupado com isso. E ao compreender isso, nós devemos então pedir à Mãe Divina que elimine essa preocupação, porque quem dirige, quem provê tudo para nós é o nosso ser, o nosso real ser, porque ele é o maior interessado nesta obra, neste trabalho. Então isto não é uma lenda, não é uma brincadeira, não é que funcione para uns e para outros, não. Isto funciona para todos. O que é necessário é que cada um trabalhe corretamente essas manifestações, essas preocupações internas, essas preocupações muitas vezes desnecessárias, infundadas. Então, esta conferência tem o objetivo de nos ensinar viver, ensinar a ter coragem, enfrentar sem medo as dificuldades, porque as dificuldades são para nós nos exercitar, não são para nos derrotar. Qualquer dificuldade que aconteça, ela vem para nos exercitar e tirar proveito dela. É o nosso ginásio psicológico. É ali que nós vamos aprender. E é isso que nós estamos precisando passar. É por isso, por essas situações que nós estamos precisando passar para aprender algo. Então, se nós estivermos atentos, sempre vamos ter o que aprender de todas as situações, em todos os casos. E não nos apavorar, não nos desequilibrar, como se diz, fazer tempestade em copo d'água. Então, o nosso telefone, nosso número WhatsApp e Telegram, 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 93 55. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram. E estamos aqui dispostos a colaborar para melhorar a compreensão de cada um e assim poder enfrentar, compreender que este trabalho, que este ensinamento é um ensinamento real, não é uma brincadeira, não é algo assim que se faz, se der certo, se não der, deixa para lá. Não, este é um trabalho que cada um de nós veio fazer, e se nos apareceu estes ensinamentos na nossa tela, na tela do nosso celular, do computador, é porque estamos sendo convidados. É um convite do nosso real ser, do nosso Pai. É o nosso Pai que está
direcionando a esse ensinamento. Não é outra coisa. É o nosso Pai que está nos mostrando. Aí está o ensinamento que você precisa, que eu quero que você faça. Diríamos assim em palavras do nosso Pai. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.